Olá, eu sou a Noni Gomes e você está escutando o Depois das 19. Vamos falar um pouco uma notícia boa que está circulando por aí, e é uma coisa que a gente tem que exaltar, porque quando um preto chega no topo e lembra daqueles que ainda não chegaram e proporciona condições para que eles cheguem, é bom a gente falar, sabe? Tô falando do LeBron James, que vai abrir uma escola na sua cidade natal. E essa escola, gente, ele não simplesmente abriu e ficou pedindo doações para as pessoas. Ele abriu essa escola e ele vai arcar com despesas, cobrir todas as despesas escolares, uniforme, transporte, o transporte no raio de 3,5 km, doou bicicletas e capacetes para as crianças, alimentação, com a educação, com as despesas com a universidade. Então, assim, é algo que a gente se alegra em ver, sabe? Quando não conseguem matar nossos sonhos e a gente chega lá no topo e a gente consegue fazer pelos nossos. É bem gratificante ver esse tipo de notícia. Quero iniciar com uma frase da Maya Angelou. O preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível. Quando eu li essa frase a primeira vez, ou quando eu voltei a ler, foi bem na semana que Marielle, mais de 150 dias que foi assassinada, e não teve como eu não fazer a imediata associação. Marielle, que teve o seu futuro dizimado, não foi nem ameaçado, foi dizimado. O presente dela já não existe mais. E é algo que o passado dela veio refletir. E quando eu falo o passado dela veio refletir, foi o passado do indivíduo negro. E ela, como indivídua negra, obviamente sofreu com isso. E Marielle presente. E comecei a refletir sobre outros casos. Casos como Rafael Braga, como Bárbara Quirino, como outras tantas pessoas negras que não tiveram o mínimo de dignidade porque teve esse passado confundido no sentido de que, primeiro, de que aquela coisa que a gente fala sempre, a gente não sabe de onde a gente veio, não sabe da nossa história, e a história que nos é contada e a história que é passada para as pessoas, outras pessoas também, é que o negro, ele é bandido, favelado, ele está à margem da sociedade e não param para pensar quem foi que marginalizou o negro, a cor negra. E isso, obviamente, faz com que essas pessoas tenham um futuro ameaçado. A gente tem o caso de uma menina que foi presa injustamente, que não teve sua presunção de inocência respeitada, e hoje ela não tem presente. O presente dela é inacessível. Quando a gente fala inacessível, ela está atrás das grades. O que essa menina vai viver num sistema carcerário que a gente sabe que ele não vai reformar ninguém? E hoje eu trouxe aqui amigos meus que ainda estão na academia de Direito e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Andressa, eu tenho 24 anos e eu faço Direito na UNB, estou no 6º semestre. Me interesso bastante pelas temáticas, tanto como forma de vivência quanto como forma de estudo. Acho que as discussões que a gente tem, por mais que a gente não consiga chegar a conclusões, elas são sempre válidas. E acho que é muito importante a gente pensar a respeito de tudo isso para poder entender esse sistema que a gente vive, que infelizmente é muito cruel ainda, com quem é pobre, com quem é preto, e isso está mais presente do que a gente pensa. Eu costumo dizer que depois que eu comecei a perceber o tanto que o racismo no Brasil está muito institucionalizado, eu comecei a reparar mais as coisas, de fato é muito presente e muito fácil de ser percebido. Então, todo debate ajuda a gente a se impulsionar para perceber mais e mais essa estrutura que foi criada e que a gente está inserida e, claro, tentar combatê-la. Oi, gente, meu nome é Lohane Matinado, eu tenho 23 anos, sou aluna do 10º semestre do curso de Direito e vim comentar acerca desses 2 casos que ocorreram com pessoas negras, ou melhor dizendo, com mulheres negras, que foi o caso da Bárbara Quirino
E o caso daquela mãe que foi presa como coautora em um crime que o pai veio a cometer para com o seu filho, sendo que a mesma nem estava presente, assim como ocorreu também com Bárbara. Eu sou Gabriel, estou no 5º semestre. E eu já estagio na área também, na parte da Defensoria Pública, na circunscrição da Ceilândia. Já que a Andressa tocou no assunto, explica pra gente o que é o racismo institucional. Racismo institucional é qualquer sistema de desigualdade que tem como parâmetro a raça. É o que a gente vive hoje no Brasil. E para piorar um pouco mais, a gente também tem muita cultura de que somos todos miscigenados, né? Que por conta disso ninguém é 100% preto, ninguém é 100% branco. Então não há desigualdade, o que não é verdade quando você observa os meios sociais mesmo. Então, por mais que exista sim a miscigenação, ela não elimina o racismo institucional e ela mostra muito pra gente de que quanto mais branco você for, mais favorecido você acaba sendo, nem que seja pela visão da polícia mesmo, numa abordagem na rua. E não há esse mito da miscigenação, ser assim, todos nós somos miscigenados, ele mais prejudica o mito no sentido de mito de que por sermos miscigenados nós não sofremos preconceitos, né? Não há de ter preconceito, já que todo mundo tem um pouco de negro dentro de si, digamos assim. Isso não se aplica na realidade. Quando a gente está na academia, a gente estuda o princípio da presunção de inocência, né? E que seria isso? É um princípio jurídico, que ele vem de ordem constitucional, e ele é aplicado no direito penal. Ok. E ele estabelece o estado de inocência como regra. Ninguém será acusado, até que se prova o contrário, de que cometeu aquela infração penal. Mas o que eu vejo é que isso ele não se estende à pessoa negra, né? A gente já é culpado antes mesmo de que haja um crime, que exista um crime. Você vê isso no caso de uma mãe, em que ela estava no trabalho e simplesmente o esposo dela matou o filho mais novo. E o que aconteceu com essa mãe? Gente, ela tá sendo julgada e ela não tava no local, tá? Ela tá sendo julgada como partícipe do crime. Gente, imagina, ela não pôde guardar o luto dela. Imagina a cabeça dessa mãe perder um filho de uma forma tão bruta, de uma forma tão monstruosa, e ela vai ter que pagar por um crime que ela não cometeu. É surreal. E isso, se você for fazer uma linha temporal, a gente consegue listar diversos casos no Brasil que a gente paga por aquilo que a gente não fez, a gente paga por aquilo que a gente não faz. A história da Bárbara Quirino tá dentro dessa atrocidade. O que aconteceu com Bárbara Quirino? Ela tem 20 anos de idade, é uma jovem negra, é modelo, bailarina, e ela foi acusada de fazer parte de 2 assaltos à mão armada. Isso em setembro de 2017. No dia 4 de novembro, ela foi levada à delegacia e ficou 16 horas algemada no camburão e etc. Prestou depoimento, foi liberada. Enfim, mesmo ela provando, ela mostrou foto, ela mostrou vídeo, ela não estava no estado quando aconteceu esses assaltos. Ela não estava no estado, gente. A gente tá falando, né, pessoas que estavam no mesmo ambiente. Não, ela não estava. E simplesmente recusaram. O juiz, ele desconsiderou foto, desconsiderou vídeo, ela desconsiderou testemunhas de que ela estava no Guarujá. Ele deu a sentença. A sentença é que ela vai ficar presa, caso a gente não consiga, né, recorrer. Ela vai aí ficar presa durante um bom tempo, sem ela ter feito absolutamente nada. Então, assim, voltando à presunção de inocência, a gente presume que toda pessoa ela é inocente, até que se prova o contrário. Mas quando você prova que você é inocente, as pessoas ainda assim, elas se recusam. O judiciário, ele recusa. E simplesmente, não tem outra coisa, gente. Não tem outra explicação. O que colocam como critério de julgamento é a cor da pele. Porque se isso fosse com uma pessoa branca, eu duvido que ela teria sido condenada. Se fosse uma mãe branca, que o pai matou o filho, caçula e etc., e ela não estivesse no local, eu duvido que ela fosse condenada. Então, assim, o critério de julgamento é simplesmente por questão de cor. A gente vive isso, é o racismo institucional, é o racismo velado. Até quando? Sabe? E a gente não querem que a gente tenha voz, porque quando a gente vai reclamar, quando a gente vai fazer, sei lá, um programa, um podcast, quando a gente twitta isso, quando a gente coloca em qualquer que seja a rede social, isso, vão falar que a gente está se vitimizando. Mas aí você vai estudar o direito penal, o processo penal, todos os códigos, e essa é a única explicação que você consegue ter.
é tudo baseado em questão de cor. E a cor menos favorecida é mais ou menos assim, para ficar mais fácil de entender. Só quem tem direito a perdão, só quem tem direito à presunção de inocência é uma pessoa branca. Ou uma pessoa não negra, como queiram, né? Se vocês não quiserem que a gente fale tanto de pessoas brancas. Enfim. E desses dois casos, eu tirei uma única conclusão, na qual é nítido que a cúpula do judiciário brasileiro faz a análise da presunção de inocência da pessoa negra com base em dados e gráficos que deduzem que a raça é a maioria nos crimes elencados no CP, principalmente quando os ilícitos são roubo, furto e homicídio. Sem analisar os fatos, provas e os autos, eles fazem deduções como o conjunto que pertenciam à Casa Grande, uma vez que era mais fácil culpar os escravos, tais quais não tinham valor algum à época, do que macular sua boa fama. Vemos que, em boa parte das vezes, os juízes têm feito conclusões com base em jurisprudências que eles mesmos criam em suas mentes ou que já trazem consigo de acordo com os seus princípios hereditários e racistas, e não mais com imparcialidade, como deve ser. Outro mecanismo dentro do direito penal é o contraditório e ampla defesa, né? E aí, voltando à história da Babi, ela teve a oportunidade do contraditório, da ampla defesa, e negaram. Eu vi que a pessoa que acusou ela de ter cometido esse assalto, ela falou, olha, eu não tenho muita certeza, mas o cabelo é igual, sabe? Gente, aí vem falar que a gente não é julgado pelos nossos traços negroides, o cabelo da menina é cacheado um pouco mais alto, assim, black, enfim. E aí ela foi esse o único critério pra pessoa achar que ela é parecida com um assaltante. Gente, é foda, é sério, é foda. Quer dizer, a gente deram essa oportunidade pra ela de contradizer, da ampla defesa, e cagaram. Eu fico revoltada com essas coisas, porque puta que pariu, a menina provou tudo que não tava no lugar e simplesmente ignoraram fotos, vídeos, testemunhos, meu Deus. Presunção de inocência que a gente tanto fala, que toda a população tem, não se aplica ao caso da população negra. O que a gente mais tem é exemplos de homens e mulheres que foram encarcerados, principalmente pela sua cor, entendeu? O caso do Rafael Braga, que é um mais consolidado, um pouquinho mais antigo, mas bastante presente, mostra 100% essa ideia. Existem provas científicas que vão além da discussão do direito, né, da parte que há de se discutir, que consegue ser discutida, que é a parte científica que não é tão fácil de ser refutada. Laudos científicos que comprovam que os vasilhames que ele tinha com ele no momento do protesto que estavam tendo não eram capazes de formar coquetel Molotov. E por ele ser reincidente, que já é uma outra discussão também, pois o crime que ele cometeu antes, se a gente for parar para pensar e trocar em miúdos, não era a relevância social que tinha, a relevância não era tão grande. Mas enfim, voltando ao caso principal, há provas, várias provas, e mesmo assim ele segue preso. E a nossa população, ela tem sofrido esses ataques todos os dias, em maior e menor grau. E como a gente tem, infelizmente no Brasil, essa visão de que nós somos todos iguais, que por isso ninguém sofre preconceito, acaba que institucionalizou tudo que a gente conhece. Todo o racismo que a gente conhece, ele está institucionalizado. Então, não que nós não devemos ser tratados iguais, só que é ser tratado diferente na sua diferença. A população negra, ela ainda precisa sim de medidas reparatórias para que ela consiga chegar em locais, digamos assim, privilegiados da sociedade. Eu posso dar um exemplo muito meu, porque eu agora estagio em escritório e eu tenho a oportunidade várias vezes na semana mesmo, de ir em tribunais, de ir no Superior Tribunal. E dentro dessas salas de julgamento, que são casos que não são casos penais, na área que eu tenho atuado, eu não consigo identificar uma pessoa negra dentro do plenário. E isso eu não digo assim, o juiz, o assessor do juiz, o secretário do juiz. Enfim, eu tô falando no geral mesmo, não tem advogados, quando tenham 2 numa sala de maioria toda branca. A questão que fica na minha cabeça é onde essas pessoas estão, porque a gente tem ainda o sistema de cotas,
que dentro da minha própria universidade, eu faço na Federal de Brasília, eu ainda não consigo ver significativamente essas pessoas negras atuando dentro da universidade. Elas ainda são minoria. Então a gente tem um sistema de cotas que traz a pessoa para dentro da universidade, mas você ainda não consegue vê-la chegando mais do que isso. E para o branco isso é quase inerente. A pessoa branca, ela basicamente ocupa muito esses centros privilegiados, que é um Superior Tribunal de Justiça, por exemplo. Nem que seja num julgamento, só para acompanhar um caso. Nem é para ser o advogado, como se for, sendo apenas o estagiário, mas a gente ainda não consegue ver. Então, tudo isso deixa claro que a população negra, ela ainda não consegue chegar aonde a gente precisa que ela chegue, entendeu? A gente não consegue ter a nossa representação em espaços mais democráticos. A gente só consegue ver o negro, infelizmente, sendo massacrado todos os dias, e o que consegue é sair, romper essa barreira de não estar ali naquele meio que o influenciou ou que poderia influenciar ele ainda é preso injustamente. Só para dar um exemplo, em outra área disso que a Andressa falou em relação à cota, a minha irmã ela é formada em odontologia, ela é cirurgiã dentista, fizemos faculdade em particular, etc. E a faculdade dela é uma das mais caras aqui de Brasília. E a gente não entrou por cotas, né? Na formatura dela, na colação de grau dela, juntaram turmas de enfermagem, medicina, foi na Universidade Católica, enfermagem, medicina, odontologia e outro curso de saúde, eu não sei se foi fisioterapia. Tinha umas 150 pessoas. Gente, sem mentira nenhuma. A minha irmã, ela foi a única mulher negra, né? Tinha uns dois caras, uns dois homens. Enfim, a única mulher negra a estar lá naquele palanque, naquelas cadeiras de formandos. E ela fez questão de Black Power mesmo. Então, assim, em qualquer área. A gente hoje, o nosso programa é voltado para o direito, etc. Mas isso não se limita ao direito, não. Ao serviço público, não. É em qualquer área. Já chegaram para minha irmã no consultório e falaram assim, tá, mas cadê a dentista? Minha irmã, eu sou a dentista. E a mulher simplesmente falou, não acredito. Você é a dentista? E ela foi lá na secretária e falou assim, nossa, ela não tem cara de dentista. Uma mulher negra dentista? A minha irmã falou assim, querida, eu sou dentista e vou te atender de graça. Acho que você não está acostumada a ser bem atendida, né? Então, uma mulher negra vai te atender e vai te atender de graça. E, enfim, voltando, no judiciário você não vê, você entra em tribunais, você não vê servidores públicos, você não vê muitos estagiários, quando você vai no tribunal do júri, você vê lá pessoas condenadas, os réus, sim, são pessoas de cor, mas no júri não tem pessoas de cor, promotores não são, advogados não são, é tudo isso que a Andressa falou mesmo. E quando eu vi no caso das duas, os casos das duas mulheres aí, da Babi e da mãe, né? Eu me peguei, assim, ó, eu não fiquei, né, chocado, e ao mesmo tempo eu não fiquei surpreendido, porque é algo que na circunscrição que eu tô na Defensoria Pública, ocorre diariamente, constantemente, né, infelizmente. Uma coisa que eu converso com o defensor público é que há uma lei diferente, ele sempre relata isso, que para quem é negro e pobre, aqui da Ceilândia, é o indúbio pro societar, e para quem é do plano, do Lago Sul, daquela Asa Norte ali, é indúbio pro réu, né. E depende também, né? Porque se for um mendigo daquele lá que trabalha na rodoviária, é do pro societar para ele direto. E isso é um reflexo de como o judiciário é racista, né? Isso é fato. E de como o nosso judiciário é acusatório, tanto acusatório, né? Que se vocês forem pegar advogados renomados de grande nome aí, eles sempre vão criticar o judiciário brasileiro, e principalmente a justiça criminal, que é uma das mais injustas do mundo. Infelizmente estamos aí com políticos desonestos falando, colocando na cabeça da população que na base é o senso comum, né? Os senhores utilizam o senso comum que a justiça criminal é fraca e solta bandido. E isso não é verdade. Todo mundo que está na área, que já tem um pouco, que estágio um pouco, sabe que é ao contrário. Primeiro que temos a segunda maior população carcerária do mundo, já contradiz essa coisa de que bandido tá solto, já contradiz tudo. E segundo que, quando vai citar que a maioria da população carcerária é negra, é só rever os casos. 90% dos processos que chegam lá, na parte que eu trabalho, na área criminal, são negros, entendeu? E sempre eles falam, quando ocorrem as audiências, eu tenho contato também com o defensor público, e eles sempre falam, isso daí não fui eu. Querem implementar isso em mim porque eu tenho antecedentes. E sempre é assim, entendeu? Se você é preto e pobre, você tá ferrado. Se você tiver antecedentes criminais, você tá mais ferrado ainda. É quase condenado. É bem isso que o Gabriel falou. Tem coisas que a gente vê, a gente não fica mais surpreso, a gente não fica mais chocado.
Mas eu acho que se a gente já passou desse ponto de não ficar surpreso, não ficar chocado, e a gente está vendo que isso não está ganhando uma visibilidade que deveria ganhar, a gente que trabalha com, que está operando nessas redes sociais e que tem um pouco de visibilidade, a gente tem que estender essa visibilidade aos nossos também, principalmente em casos tão aterrorizantes de inocentes que estão atrás das grades, sabe? Esse é um dos intuitos do podcast de hoje. E a Andressa tocou num assunto bastante interessante, como uma solução para isso não acontecer mais, né? Que todo mundo fecha os olhos, mas as cotas, né, sejam raciais, sociais, elas ajudam bastante nesse quesito. Porque pessoas como eu, a Andressa, a Lohane, né, a Noni, quando começar a frequentar esses cargos como juízes, promotores, que geralmente são, não vou dizer promotores, delegados, né, juiz, não vou dizer os autores do sistema, mas sendo que conspiram, eles auxiliam, né, essa cadeia, esse círculo viciante do judiciário, né, quando pessoas como nós começar a frequentar esses cargos, isso vai mudar drasticamente, entendeu? Drasticamente. E não é algo de ativismo judicial, na minha opinião. É algo de que respeitar a Constituição, os direitos individuais do indivíduo, né? Que mesmo ele ali estando numa situação de réu, ele deve ser respeitado, na minha opinião, né? Porque infelizmente isso daí só vai perpetuar, se continuar do jeito que está, vai perpetuar. Pessoas como a Babi, vai continuar, né? Até nesse momento agora que estamos conversando, né, no podcast, tem pessoas passando pela mesma situação, né? E é isso. Eu espero que na batalha aí, como defesa, né, na advocacia criminal, que é uma área muito nobre, apesar de ter seu lado preconceito de defender bandido, mas é uma área muito nobre, e que vocês, colegas aí, né, futuros colegas que ainda não são formados, ficamos na luta. É isso. A gente vive, é engraçado porque assim, a gente vive num país em que a gente é constantemente julgado, e julgam muito a nossa dor, enquanto vítimas do preconceito, enquanto vítimas de racismo. Mas quando a gente precisa de um julgamento justo, a gente não tá acessível pra gente. Eles querem legitimar ou não a nossa dor, quando a gente fala que a gente sofre racismo e etc. Mas quando a gente precisa de um sistema judiciário de fato efetivo, a gente não tem. A gente tem que se contentar com o julgamento que a gente recebe. E isso é desumano. Isso é uma vergonha. O judiciário brasileiro, ele é uma vergonha. Porque ele é baseado numa historicidade que é racista. E é racismo institucional. Eu estava lendo que o mesmo juiz que condenou Bárbara, ele foi o que liberou o estuprador, que agora tá lá, vai ser ginecologista. Então você vê que são 2 pesos e 2 medidas, e esses 2 pesos e 2 medidas sempre tendem a ferrar com a pessoa de cor, com a pessoa negra. A gente fala muito sobre genocídio da população negra, e eu entendo que o genocídio da população negra, ele não se dá somente com o cabo à vida, com o fim da vida da pessoa, não. Mas ele dá com o fim da liberdade, ele se dá com o fim da questão intelectual, com o fim da esperança, com o fim dos sonhos, sabe? Foi o que aconteceu com Rafael Braga, foi o que aconteceu com Marielle, foi o que aconteceu com Bárbara agora, foi o que aconteceu com Cláudia, foi o que aconteceu, meu Deus do céu, com Marcos Vinícius. Isso é pesado, porque Marcos Vinícius estava uniformizado e o menino estava indo ou voltando para a escola. E ele ainda pergunta para a mãe dele: mãe, eles não viram que eu sou um estudante e depois morre? Meu Deus, como que tá a cabeça dessa mãe? Como que tá a cabeça da mãe da Bárbara, dos familiares de Marielle, sabe? Teve um caso recente agora também, em que teve uma mãe que estava trabalhando e o monstro marido dela, ex-marido dela, enfim, assassinou o filho caçula dela. E aí a polícia maravilhosa, a justiça maravilhosa, simplesmente foi lá e condenou essa mãe. Gente, a mãe ela não estava no local do assassinato. E aí ela foi condenada como uma pessoa que ajudou no crime. Ela ajudou em como, pelo amor de Deus? Ela não estava no local. Um caso aqui, antes de tudo, né, terminar minha fala, do processo que eu acompanhei e vivi. Um pai que nem convivia com esse filho, né,
nunca não tinha convívio com o filho direto, nem morava com esse filho, né? O filho dele, né, menor infrator, matou uma pessoa, né? Em fase investigatória, a polícia com preguiça, que eu achei que isso é uma falta de isso, é uma preguiça, né? Mal profissional, ou é um policial que não quer nada com a vida e quer sair incriminando os outros, entendeu? Jogou o crime para cima do pai, porque viu que o pai trabalhava na área de medicina social educativa para menor infrator, né? Tinha contato com arma e supôs que foi o pai que ajudou a dar fuga pro filho. Isso nada a ver completamente. As testemunhas falando que o pai nem morava com o filho, né? E foi tirada a conclusão, até a promotora falou, né? Pediu perdão em plenário para o réu, né? Para o pai do menor infrator, né? Porque viu que era um absurdo. A promotora também já passou pela área criminal como defesa, por isso que tem essa mentalidade, porque eu tenho certeza, né, que promotores aí aqui no DF, e se fosse outros promotores no DF, iriam pedir condenação, né, e é um absurdo, né, e tirando a conclusão para um acréscimo, né, aqui, o pai era o que? Negro, né, e fica mais mercê ainda, se você é negro aí, tiver algum parente que cometeu um crime, tenha cuidado, você pode ser citado como ser intimado um processo como partícipe do crime, né? Então, infelizmente estamos nessa era aí e infelizmente também tende a piorar, porque aparecem políticos, né, com jargões, né, propagando moralismo, machismo, né, querendo trazer soluções fáceis para problemas complexos, né? Que o crime em si, ele é complexo, envolve todos os elementos, envolve problemas sociais, envolve problemas psicológicos, envolve tudo, né? E a pessoa com jargões trazendo problemas objetivos, trazendo soluções objetivas, tipo 1 mais 1, 2, não dá. E só tende a piorar. Que, infelizmente tem juízes e promotores que pensam assim também. Aí a minha pergunta é, só oficializaram uma condenação que a gente vive há séculos. Eu já estou condenada, outra pessoa negra está condenada, independentemente se é retinta ou se é clara, nós estamos condenados a julgamentos desonestos, unicamente com base na nossa cor. Até quando isso? E eu falo isso porque fiz faculdade de Direito, os meninos estão falando isso, que estão na faculdade de Direito. Você perguntar a uma pessoa que já é formada, uma pessoa que está pensando em se formar, e ela tem um mínimo de consciência, ela vai entender isso. A gente já está condenado. Fica aquela coisa, parece que a gente está esperando a qualquer momento só oficializarem essa condenação, só oficializarem o nosso genocídio. Tem uns que são mais eficazes e tem outros que relutam mais. Não que eu esteja fazendo uma comparação, mas, meu Deus do céu, até quando? Até quando? Sabe? Libertem Rafael Braga, libertem Babi. Quando vocês forem julgar pessoas de cor, não se levem simplesmente pela cor dela, façam um julgamento honesto. Vocês estão ali para isso. Quando a gente sai da faculdade, a gente faz um juramento e a gente fala sobre justiça, independentemente de quem esteja precisando dessa justiça. Mas eu vejo que saindo ali da colação de grau, da cerimônia da OAB, a gente esquece. As pessoas esquecem e simplesmente começam a julgar como julgaram a gente há décadas atrás, há séculos atrás. E provavelmente vão julgar a gente nos anos seguintes. Isso é muito frustrante, sabe? White people are crazy. Y'all hear me? Tem uma coisa que me mata, que, meu Deus, é esse discurso para tentar relativizar, para tentar mascarar esse racismo institucional, é exatamente usar essa fala de que somos todos iguais, somos miscigenados, não sei o quê. E tem gente que se presta o papel de passar essa vergonha em outros âmbitos em que são racismo sim, né? Tem gente que fala que sofre preconceito por ser branco e cantar samba. Tem gente que coloca um dread na cabeça, esse mesmo cantor de samba, e depois começa a ficar debochando de seguidores no Instagram, e coloca que somos todos iguais, coloca um ovo branco e um ovo pretinho quebrado para falar que no interior somos todos iguais. Ou seja, fazem analogia a um ovo quebrado com a nossa dor. Para você ver o tão ridículo
que é essa tentativa de mascarar aquilo que a gente sofre diariamente. E finalizando, vocês querem deixar o contato de vocês, as redes sociais, etc? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Espero que vocês tenham gostado. Sempre que tiver outros temas, eu ficaria feliz em participar de novo. Meu nome é Andressa, como eu já tinha dito. Meu Instagram é @andesantosn. Então, segue a gente lá. E é isso. Beijo, obrigada. Bom, gente, eu agradeço pela rica oportunidade e me coloco à disposição para estar comentando eventuais assuntos relacionados aos negros ou outros tipos de assuntos e afins. Deixo minha rede social para vocês, que é o Instagram, @LoraniB, que é Lohane, só que com R e 2 N's, e é no final. E é isso. Um beijo para vocês e até mais. Espero que tenham gostado. Gente, o Gabriel precisou ir embora, mas eu tenho certeza que ele amou participar, não é? Do Depois das 19, ele quer participar outras vezes. E o Twitter dele é meio africano, segue ele lá. Quero agradecer aqui imensamente Lohane, Gabriel, Andressa, por ter participado desse episódio com a gente. Eu acho que ele é de suma importância pra gente entender algumas coisas. Espero que você que tá escutando aí tenha gostado. Mostra pra alguém se realmente você gostou. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda um e-mail pra gente, que é contato.depoisdas1919 em numeral @gmail.com. Nosso Twitter e nosso Instagram são depois das 19 com numeral. Segue a gente lá, manda DM, qualquer dúvida, qualquer sugestão de episódio, pode estar entrando em contato com a gente. E se você quiser participar também do podcast, fala também. E é isso, gente. E até o próximo. E espero que a gente tenha agregado conhecimento aí. Até mais.